Ok, estamos começando. Ok. Quero cumprimentar a todos, dar uma boa noite. Estamos aqui novamente na nossa live, falando sobre o equilíbrio físico e mental, algo muito importante para nós. Como vocês já me conhecem, sou a professora Márcia, sou da Universidade da Grande São Paulo, sou de Taboão da Serra, e resolvemos fazer essa transmissão pensando que podemos auxiliar, ajudar, contribuir para muitas pessoas que neste momento estão vivendo a pandemia, a quarentena. E nós estamos vivendo emocionalmente muitas questões, né, que devem ser lembradas. No Brasil, apenas ontem foi 1.349 mortes e somou 35 mil mortes na pandemia. Provavelmente não tem nenhum brasileiro que não viveu ainda a questão da perda ou conhecer alguém que se foi com a questão do Covid-19. E hoje nós estamos aqui com a Ana Santos, que é terapeuta holística. A Ana, ela é educadora, professora também, agora terapeuta holística, ela é fundadora do Instituto Águia, e está aqui com a gente, e também que faz parte, é parceria com o Instituto Águia. Nós estamos aqui com a Ana Paula, que é psicóloga também no Instituto. Eu vou passar para a Ana se apresentar, em seguida a gente vai conhecer um pouquinho da Ana Paula, psicóloga. 2 Anas, viu, gente? Eu vou ficar meio enroladinho, mas nós vamos. Ana, fala um pouco de você, Ana. Boa noite para todos, bem-vindos, obrigada pela atenção. Como diz a Márcia, meu nome é Ana Silene Santos, mas está como Ana Santos. Trabalhei na educação por vários anos e resolvi mudar de área. Estou como terapeuta holística e sou uma fundadora aqui do Instituto Águia. E a gente vê aí nesse trabalho de ajudar as pessoas nessa questão do emocional, do físico e no trabalho do equilíbrio como um todo. E nesse momento, acredito que é bem apropriado para a gente estar de alguma forma auxiliando, mesmo à distância, as pessoas que estão em casa nesse momento aí de muito medo, angústia, ansiedade. Estamos aqui para contribuir com um pouco do nosso equilíbrio, até do nosso conhecimento, que é o que a gente vive no dia a dia. Muito bem. Ana Paula, fala um pouquinho de você, por favor. Boa noite a todos, eu sou Ana Paula, sou psicóloga, atendo aqui no Instituto, né, da Ana, e estamos prontos aqui para falar um pouco das nossas angústias, né, da angústia de quem está ouvindo, por conta de toda essa situação que nós estamos passando, né, atualmente aqui no Brasil e no mundo, né. Um tema tão importante, equilíbrio, né, físico e mental. Não tem como ter equilíbrio físico se você não tiver uma mente em ordem, né. É um prazer participar aqui com vocês. A gente agradece que a questão da parceria, de nós estarmos juntos aqui conversando. Mas, Ana, a questão do equilíbrio, você é terapeuta holística, né? A palavra holística já demonstra que vê o todo, né? Que vê o ser humano inteiro. Explica para nós um pouquinho o que é a questão da terapia holística e de que maneira que ela pode ajudar a gente nesse momento. Bom, como diz a Márcia, o holístico quer dizer o todo, que acaba abrangendo aí o sujeito como um todo, não trabalha com partes, a gente trabalha com um todo, que é o corpo e a mente e até a questão espiritual. E para a gente estar alcançando e desenvolvendo o equilíbrio como um todo, a gente tem diversas técnicas terapêuticas que pode estar auxiliando, como a psicanálise, o reiki, a acupuntura, a massoterapia, assim, e você pode estar também trabalhando essa questão do pensamento, né? A gente leva também essa questão do pensamento, trazendo a questão da meditação, porque você faz esse equilíbrio e trabalha a questão da respiração. Porque se você aprende a respirar e trabalhar esse movimento e expande, né? Então você vai tranquilizando a sua mente. Então, nesse momento, a gente sempre indica muito a questão da meditação, porque é algo que você pode fazer muito à distância. O reiki, também a gente pode trabalhar à distância, que é o que entra na terapia holística, que ajuda bastante. A questão da meditação, do reiki, além de outras técnicas que, né, dentro de algumas questões, a gente pode também estar atendendo à distância, para aqueles que estão aí dentro
do que está sendo recomendado pelo Ministério da Saúde. Muito bem, é importante lembrar que o Instituto também tem, dentro do holístico, tem a psicologia, né? A questão do profissional da psicologia. Nós estamos aqui com a Regiane, que fez uma live com a gente semana passada, dá uma boa noite aqui para a Regiane, que está nos acompanhando. Ana, fala também assim, semana passada nós tivemos uma conversa com a Regiane, que também atende Taboão da Serra, mas de que maneira que é importante esse atendimento com o psicólogo? Antes você estava falando que várias pessoas estão te procurando, muito aflitas. Fala um pouquinho, por favor. Sim, a terapia, ela auxilia o indivíduo nesse momento a lidar com essas angústias, né? Que estão muito latentes nesse momento, né? Eu tenho atendido numa quantidade no que não é comum, né? Muitas pessoas, inclusive, em surtos. Antes, né, eu até estava conversando com a Ana sobre isso, antes eu atendia a um surto a cada 1 mês, a cada 2 meses. Esses últimos dias, esses últimos tempos, últimos meses, tem sido a cada 2, 3 dias tem alguém que está surtando e requerendo um auxílio, né? E o ideal, a terapia, é aquela terapia que a gente vai fazendo a longo prazo, o indivíduo vai tendo um autoconhecimento, mas nesse momento não é só isso. É contenção de surto mesmo, tentando acalmar a pessoa, né? Muitas pessoas com ansiedade muito alta, síndrome do pânico, enfim, insônia, acarretada do medo e do momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu tento fazer um trabalho de consciência com aquele indivíduo que está sofrendo essas angústias e tentar olhar para as dores dele, né? É um processo, nesse momento, muito de escuta dessa dor, né? Alguns lutos, já atendi alguns enlutados por conta da doença, que a gente, infelizmente, está passando por isso. Enfim, é um momento que é mais do que necessário, né? Fazer uma terapia, não só para o autoconhecimento, para quem pode estar nesse momento de autoconhecimento, mas, às vezes, para conter a crise mesmo, né? Pânico, ansiedade, depressão. Obrigada, Ana. Mas eu penso que o nosso objetivo aqui é dar sugestões, ou pelo menos auxiliar a pessoa, a que ela não chegue a este ponto, né? Porque o nosso equilíbrio, eu tenho dito que tem coisas que a gente não consegue controlar, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que teve perdas econômicas, como você falou, a questão do luto chegou para as pessoas, tem as mulheres, as mães que estão com as crianças dentro de casa, os maridos também estão dentro de casa. Semana passada a gente comentou aqui que até a violência doméstica aumentou, né, porque tem essa questão da convivência, e a questão, assim, é como é que não vamos chegar aí, né, como é que a gente vai se manter bem? A pergunta, né, de como manter o bem-estar durante o distanciamento social. Como é que a gente pode se engajar em algumas práticas, porque a nossa rotina mudou, mas a gente tem uma rotina de toda maneira, né? Assim, não é a rotina que nós tínhamos antes da pandemia, mas agora a gente tem uma outra situação que, para algumas pessoas está melhor, porque tinha gente que andava de ônibus 3 horas, né? E agora consegue se organizar em casa, mas para outras, até porque tem algumas moradias com condições muito ruins, né, muito precárias, a gente sabe que a condição de habitação de muitas pessoas é ruim. E aí, Ana, como é que a gente pode manter o equilíbrio durante o distanciamento social? Ana Santos. Então, eu tenho sugerido para os clientes, né, que eu tenho atendido, para criar uma nova rotina, né, uma vez que a gente não pode estar lá fora, mas criar uma rotina dentro do contexto no qual nós estamos vivendo, que é reorganizar a vida, como você falou. É como dentro de casa, se tem alguém que está nervoso, você saber desassociar dentro dessa a pessoa está nervosa, você desassocia e olha de fora e tenta se acalmar, porque está todo mundo com o nervo na flor da pele diante de tudo isso. Então, um tentar, se um está nervoso, baixa a guarda, escuta o outro, porque se ficar todos nervosos, vai virar, como você falou, acaba virando uma agressão aí, questão doméstica que está em crescimento, que também não se fala. E ler bons livros, né? Aproveitar e fazer boas leituras, que antigamente, eu lembro quando eu atendia aqueles aqui, falava assim, nossa, eu não tenho tempo para ler. Hoje tem, então por que não? Pegar o livro que você gosta, o tema que você gosta, fazer boas leituras, não ficar na mídia, porque se você for ler também
né, no celular, se você não tem uma disciplina e um foco, você se perde dentro de muitos aplicativos e notícias e acaba perdendo o foco da leitura. Então, eu digo sempre um livro impresso, pegar um bom livro para ler, meditar, fazer atividade física mesmo em casa, faz um roteirinho, né, igual a gente faz de rotina na escola para criança, para a gente adulto em casa, fazer um roteiro, um momento do alongamento, que alongar é importante, um momento para meditar, um momento para fazer a leitura, um momento até para saber a notícia, tudo bem, mas que seja uma visita, só para tomar conhecimento do que está acontecendo, não ficar preso nas notícias, porque você fica... Aí entra na palavra do medo, aí você se doa à situação, porque medou ao momento, e o medo, ele paralisa, né? Ele te deixa imóvel, então a gente tem que ter coragem, né? E nos manter firmes. Eu sei que é dolorido, e tem a questão da tristeza mesmo em si, das perdas, mas não podemos ficar presos dentro desse contexto, porque, assim, uma vez que estamos vivos, temos que lutar pela vida e nos manter vivos. E, para isso, a gente tem que criar novos hábitos e adequar esse novo contexto. É um cenário novo para todo mundo, né? Então, tem que estar atento a isso. E a questão da meditação, de estar conectado com a sua espiritualidade, eu acredito que, assim, cada um dentro do que acredita, dentro da sua crença, procurar um momento para meditar, para orar, para conectar com a sua divindade, olhar para esse mundo interno, uma vez que você não pode estar no externo, olhar para esse mundo interno, que é o seu íntimo, a sua essência, e se autoconhecer, que às vezes a gente cobra do outro, exige do outro, mas nem a gente faz pra gente. Eu quero que o outro me ame, mas eu não me amo. Eu quero que o outro me dê atenção, mas eu nem eu mesma dou. Eu quero que o outro me respeite, mas eu não tenho respeito por mim. Eu quero que o outro me honra, mas nem eu mesmo me honro. Então, é importante começar por mim. Então, aproveite esse momento, esse tempo que você tem em casa, para fazer esse autoconhecimento, essa autorreflexão, desse olhar mesmo para esse interno e fazer esse trabalho, né, já que fomos forçados a ficar dentro, vamos entrar, porque às vezes a cura, a resposta não está lá fora, está dentro. E acredito muito que esse seja um convite para a gente se transformar e sair dessa quarentena de uma forma diferenciada, né? Entrar para uma nova era, de fato, novo. Eu digo que, para quem já teve filho, sabe, que quando a gente sai de uma quarentena, a gente não vai voltar da quarentena e colocar o filho no lugar e falar, opa, vou para a balada, vou trabalhar, como se nada tivesse acontecido. É uma vida nova, é um cenário novo, é um outro ambiente. Então, eu acredito que quando tudo isso passar, não será a mesma coisa. Nós vamos ter uma nova responsabilidade, que é como a mulher sai da quarentena. É um novo filho, uma nova vida. E a gente tem que estar atento a isso. Porque então, Ana, eu vejo muitos falar assim, vamos voltar ao normal. O normal não estava normal para ninguém. Até porque o normal para uma pessoa não era o normal para outra, né, Ana? Muito boa a sua contribuição. Temos vários aqui acompanhando o nosso processo, aqui nossa live. A Flávia Ferreira, nossa amiga Flávia Ferreira, pergunta assim, como montar uma rotina saudável para as crianças que agora estão presas em casa durante o dia todo? A Paula, que é, né, psicóloga, talvez possa nos dar, além de falar da questão do bem-estar, pode nos dar algumas dicas, mas nós estamos aqui também com vários presentes. Na fala da Ana aqui, eu vou estar colocando os comentários dos amigos que estão acompanhando, e vou pedindo para o pessoal que curta, compartilhe também, porque às vezes o que está sendo dito aqui pode ajudar outros amigos que estão aí, que são seus amigos de Face, que estão te acompanhando. Vocês devem conhecer pessoas que estão precisando desse momento. Ana Paula, como é que a gente pode organizar uma rotina para as crianças, ou a falta delas, né? Eu não sei, né, se a gente consegue, mas pelo menos que a gente consiga que as crianças tenham uma atenção menor nesse momento, por favor. O que eu tenho visto, assim, que tenho sugerido para os meus pacientes, nesse momento com as crianças, é os pais estarem se cuidando, porque as crianças são muito reflexo dos pais, né? Então, a mãe, por exemplo, que precisa organizar uma rotina para as crianças, ela primeiro tem que se organizar. Porque se ela não estiver bem, vai ser difícil para ela organizar uma rotina para o filho, né? Eu tenho atendido muitas mães e realmente tá difícil, né? Tá pesado, tá sobrecarregado, assim, tem muito mais coisas para ela fazer, né, do que antes da quarentena.
Então, acho que a primeira sugestão é a mãe se olhar e se organizar a rotina dela, ter um espaço para ela, se possível, para ela se equilibrar com essas técnicas que a Ana sugeriu também, né? Para depois a gente olhar para as crianças, porque a criança vai ser o reflexo dos pais, sim, né? Se os pais não estiverem bem, estiverem nervosos, estressados, isso vai passar para a criança e ela não vai conseguir desenvolver as atividades que ela precisa desenvolver, né? Seja de brincadeiras, enfim, a internet tem no YouTube tem alguns vídeos com sugestão de brincadeiras, né? E isso tem ajudado, os pais colocam no YouTube ou no Google brincadeiras para as crianças, você consegue várias opções ali, né? Mas para conseguir chegar nesse caminho, a cabeça da pessoa tem que estar tranquila, né? Que é justamente isso que a gente está pedindo para os pais se olharem, né? Principalmente as mães que nesse momento eu vejo que são muito sobrecarregadas, né? Né, Ana? O que você acha? Não, perfeito. Essa questão da rotina, né? Porque eu penso que algumas coisas que a gente exigia muito, a gente tem que deixar para lá também, né? Porque às vezes a gente quer o normal, né? A Aline está perguntando aqui, a Aline, a minha prima também está aqui com a gente, fala assim, as minhas filhas se adaptaram à rotina durante a pandemia, mas eu não, o que eu faço, né? Ela tem 2 meninas maravilhosas, e a Aline é professora também com a gente. Aí, assim, às vezes, o que a Ana Paula falou é interessante, porque as crianças são reflexo da gente, mas as crianças se adaptam mais rapidamente, né? O adulto que, às vezes, tem a dificuldade, porque estava acostumado com a rotina. O que você acha, Ana? Ana Sam? Essa questão da zona de conforto para o adulto é desafiador quando é obrigado a uma mudança, né? A gente, como adultos, a gente fica querendo sempre voltar no padrão antigo. Então, de fato, a criança, ela tem uma adaptação muito mais rápida do que a gente. E eu volto no que a Ana falou, na questão da gente se organizar. E a questão mental mesmo, né? Porque se você não se organizar em questão do seu emocional, juntamente com o mental, porque eu falo que é o pensamento que gera o sentimento e logo vem o sofrimento, né? Uma coisa está ligada à outra. E se você não se organiza nessa questão, você não consegue organizar o seu ambiente, né? Então, eu creio que essa questão da rotina, junto com a organização do sujeito, pai ou mãe, como um todo, faz uma diferença, porque a gente já deu aula, você trabalha em educação ainda, eu também já trabalhei, eu sei, às vezes a sala representa o professor, né? Às vezes a sala é toda agitada, quando você vai ver, é o reflexo do professor. E olha que, assim, é um professor. Imagina o pai e a mãe, os dois totalmente desequilibrados, nervosos, ansiosos, com insônia, passa a noite acordada e quer dormir de dia. Então, quebra toda uma rotina e um contexto que poderia ser harmonioso em casa acaba ficando, né, agitado e não saudável, né? E acaba gerando aí uma doença e outros transtornos que sabemos que essa é a preocupação maior de quando passar toda essa epidemia, gerar outras doenças, que é o toque, né? Que eu falo que a higiene é necessário, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não desencadear outros transtornos, né? Outras doenças, como o toque, entre outras, que a pessoa fica com exagero, né? Tudo bem, gente, sabemos que tem que fazer higiene, sabemos da orientação do Ministério da Saúde, mas tudo na vida, com excesso, é prejudicial. Então, a gente tem que ter equilíbrio para tudo, né? Tem que ter a dosagem certa. Né? E aí, Ana, o que você fala mais sobre essa questão? De como é que os adultos podem se organizar, né? Como a gente vê que alguns adultos que deixam as crianças malucas, né? Sim, é verdade. Eu atendo muitas crianças, atendo adultos também, mas eu vejo que as crianças, sim, refletem o comportamento do adulto. Muitas vezes eu até peço para atender o pai, falando, vamos deixar a criança aqui um pouquinho? Deixa eu conversar um pouco com o pai. Então, acho que nesse momento que nós estamos em quarentena, é importante investir em terapia online, né? Para quem não está podendo se deslocar por conta, né, do confinamento, fazer a terapia online. Eu tenho feito por telefone, por vídeo, como nós estamos fazendo aqui, né? E por telefone.
quem nunca fez pode fazer, quem já fez pode voltar, porque é uma hora por semana que você dedica a si e a elaborar todas essas questões. Como, por exemplo, eu não estou sabendo lidar com a rotina do meu filho. E aí, o que eu vou fazer junto com a pessoa, com o paciente, né, com o cliente? Vamos olhar para a sua rotina. O que está acontecendo com a sua rotina? Qual é a sua qualidade de sono? Está dormindo? Porque isso influencia muito, né? Às vezes a pessoa não está dormindo e ela vai ficar irritada o dia inteiro. Nós vamos ter que ficar para isso, né? Então, eu acredito que nesse momento é um bom momento para iniciar a terapia para quem não está fazendo. Para quem está fazendo, ótimo, continua. Quem não está fazendo, começa, inclusive, antes de voltar ao normal, entre aspas, né? É o que a gente estava falando, que normal, né? Não tem normal, né? Antes, porque a cabeça vai precisar estar limpa, organizada, né? E você vê, é um horário, 1 hora só por semana, né? É uma terapia semanal. E depois que começa, você vê que é pouco até, né? Você fala, nossa, eu queria um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais. Porque a terapia, a psicoterapia é a cura pela fala, né? Então, você vai se organizando. Quando você conta para outra pessoa o que está acontecendo, além de aliviar essa outra pessoa, psicóloga, te ajudar a organizar as ideias, você tem que pensar antes de falar. Então, antes de falar para mim, você vai pensar naquilo. Você já precisou fazer um processo ali para elaborar a situação. E, às vezes, só de você elaborar isso, você já arruma uma solução. Você fala, nossa, não tinha percebido que eu estava tão nervosa. Não tinha percebido que eu não estou fazendo assim, o assado, que poderia fazer de um jeito melhor. Só de falar, você percebe isso. E quando não percebe, o profissional ele pode te ajudar. Então, eu acredito que nesse momento, o maior investimento que pode ser feito para a saúde mental é a terapia, né? Acho que sempre é importante. Ai, meu Deus, tirei a mulher. Meu Deus, só para entrar de novo. Assim. Gente, problemas técnicos, eu fui fazer uma coisa aqui, eu fiz outra. Tá, pede lá para... Meu Deus do céu. Mas, Ana, desculpa. Vocês estão aprendendo essa coisa tecnológica. Meu Deus do céu. Mas eu queria aqui, Ana, que você comentasse, a Roseli, também amiga nossa, está aqui perguntando. Muito difícil conciliar tudo junto. Temos que estabelecer rotinas, mas é um exercício difícil, porque dependemos das parcerias. Todos precisam entender e fazer o seu melhor. Muito difícil nessa conexão. Eu acredito que a Roseli está falando você está numa casa, tem um marido, você tem os filhos grandes, né? Que aí é um outro, né? Como é que você lida com os adolescentes e com os parceiros que a gente tem em casa, que às vezes não querem ajudar para esse equilíbrio. Ajuda aqui. Peraí, Márcia, que o meu sumiu aqui. Ah, meu Deus. Mas você está aqui, você pode falar. O meu tá aí. Eu sei, aquele telefone desaparecido. Eu vou correr, mas você está aí. Sumiu, Márcia, apagou a tela do nada. Mas enfim, precisa abrir a câmera, eu acho. Mas ela já está. A Paula já está. Não sei porquê. Ficou escuro, mas voltou, enfim. É assim mesmo, faz parte. Pois ao vivo é assim mesmo. Saiu de novo. Como é que a gente pode fazer para que os parceiros, né, para o marido, o companheiro, os filhos, meninos e meninas, meninos grandes ajudem a gente? Como a gente pode ajudá-los a compreender que nessa pandemia estamos tudo no mesmo barco? Eu acredito. É para mim ou para a Ana? Para mim, né? Para você. Eu acredito. Se ela não conseguir voltar, fala para ela sentar do seu lado, que aí a gente continua, por favor. A Beatriz. Então, eu acredito, Márcia, que em primeiro momento é o que a gente está falando, manter-se tranquilo. Eu sei que não é fácil, é desafiador para quem tem a responsabilidade com as contas, tem a responsabilidade com a moradia, com o alimento, enfim. Mas, como acabamos de falar anteriormente, nada melhor que os pais, né, tentar se organizar e, em sequência, organizando todo esse contexto junto com os adolescentes, com a criança, e manter esse equilíbrio dentro da própria casa, né? Porque se eles entrarem no desespero, se entregar à ansiedade, se entregar à angústia e ao medo, é como nós falamos, isso acaba passando.
diretamente ou indiretamente, para a criança. E elas são as primeiras a ser impactadas. A gente acaba o quê? Descontando também nelas, né? Desconta nela, desconta no gato, no papagaio, tudo que está em volta. Então, a gente tem que manter essa calma, trabalhar, como eu falei antes, né? Procurar trabalhar a respiração, essa meditação, trabalhar o seu físico, fazendo atividade física, porque quando você faz atividade física, você coloca as minas. Eu falo que as minas ociosas no corpo não dá muito certo. Então, quando você faz atividade física, você coloca as minas para trabalhar. E aí você libera um pouco de energia que não fica descontando aí nas crianças e no quem está mais em volta, que seja adolescente e tal. Então, trabalhar esse autocontrole mesmo, né? Que, em vez de querer controlar a conta, o medo, a ansiedade e a questão social e econômica, se autocontrolar mesmo essa questão trabalhando esse autoconhecimento, que é como eu fala, que é procurar mesmo ajuda, que às vezes uma única sessão, o sujeito consegue desassociar daquele contexto, daquela tempestade, daquele que parecia um monstro, aí quando ele olha de fora, que ele desassocia, ele vê que não é todo aquele monstro, que ele consegue ver de fora e encontra a solução. Porque às vezes quando a gente está dentro da tempestade, você não consegue ver a gravidade dela, mas às vezes você está na tempestade, você tem que procurar um abrigo, olhar de fora, que aí você consegue ver direito o que está acontecendo. Agora, enquanto você está dentro e se entrega essa energia de medo, de ansiedade, de angústia, você se perde no meio de todo esse contexto, nem se ajuda, nem ajuda o filho, nem a esposa, nem mais ninguém que está do lado. Até uma família que liga procurando ajuda, você não consegue. Aí fica ambos em desespero, um deixando o outro mais desesperado, porque um fala uma coisa ruim, o outro também fala, não tem uma palavra amiga, um autocontrole, uma coisa de fé, de esperança, para que a pessoa se tranquilize dentro desse contexto que a gente está vivendo. É muito bom, Ana, mas não podemos... eu sempre falo para os pais lá na escola que às vezes para a gente conseguir a paz, a gente precisa ter a guerra, né? Quando você tem adolescente, é lógico que às vezes a gente não quer arrumar uma confusão, mas tem que ficar muito claro que eles precisam fazer a parte deles, para os nossos companheiros, que eles precisam fazer a parte deles, porque nós, mulheres, estamos assumindo responsabilidades, que nós temos que fazer o nosso pega para capar, né? Infelizmente, a gente divide, mas ainda sobra muita coisa para nós. Mas, né? Ainda precisamos ensinar uma geração de que a manutenção da vida, a limpeza da casa, a organização, a arrumação, a comida, é obrigação de todos, né? Não é só nossa, né? Aí nós estamos aqui com a Sandra Coimbra também, ó. Ela diz assim, que eu não tenho mais criança em casa, mas a ansiedade é alta. Temos montado quebra-cabeça, jogos de tabuleiro, isso nos ajudou muito. Quer dizer, ela está lembrando que as coisas que a gente fazia antigamente, porque não tinha internet, né? Antigamente nós tínhamos brincadeiras e ações e juntava a família, né? Independente do digital. Então, parabéns, Sandra, para essa questão. Eu quero também aqui dizer, né, eu vou passar os comentários aqui rapidamente do pessoal que está acompanhando. A Edivânia está com a gente, né, ela fala que uma dica importante é manter a mente ocupada, né, mas com coisas diferentes, penso, né, que se a gente fica muito ocupado, a gente não descansa, a gente precisa do ócio também, né, mas essa mente ocupada é até com a brincadeira, né. O Marcos coloca que o diálogo é importante para esse momento que estamos passando, né? Eu aprendi uma coisa que falava assim, que a gente tem, antes de dar uma resposta, a gente tem que contar até 5, né? Porque às vezes a gente dá uma resposta e depois se arrepende. Então, o diálogo é fundamental para isso, né? O Carlinhos Lima coloca aqui como é gostoso ouvir conversa de mulher, parabéns pela atitude. Nós somos o sentido do mundo, né? Eu sempre falo assim que Deus nos colocou na Terra, independente da espiritualidade de cada um, porque o mundo teria terminado no dia seguinte, né? Adoro os meninos, mas é difícil. Depois vamos passar aqui para outras questões que a gente falava, né, que eu acho que é importante lembrar, Ana,
que o acesso à terapia e à psicologia, ainda, ao psicólogo, é muito difícil ainda no nosso país, né? Isso é tido como luxo, né? É verdade. É luxo, né? Semana passada a Regiane falava que a gente tem alguns serviços gratuitos, agora durante a pandemia eles eram presenciais, agora está menos, né? Mas a gente pensar assim, tá, agora eu não consigo, até porque a questão da renda está me impedindo na questão de um acesso. O que eu posso fazer em casa nesse momento assim, de relaxamento, de reflexão, um exercício que a gente pode fazer que pode ajudar a gente, se a gente tiver, eu sinto um pouco isso, hein, mas teve momentos que eu já senti aquela coisa no peito, assim, que parece que vai sair aqui, que é uma agonia, eu tenho um pouco isso, mas a gente tenta respirar mais fundo, né, para relaxar, mas se a gente não consegue esse acesso, que quando a gente puder, é importante que atitude pode nos ajudar, Ana Paula, para a gente tentar voltar à calma? Exercício de respiração, realmente, ele ajuda bastante, né? E o que a Ana falou de meditação, né? Quem não tem essa prática, não sabe, no YouTube também tem algumas práticas que você coloca lá, meditação guiada, né? Que ajuda, porque você vai relaxando, uma música ao fundo, tomar banho, sabe? Banho e pensando em si, em todas as partes do seu corpo, né? Banho com música também é bom, ele relaxa, são coisas simples, né? Banho e escalda-pé, dá um alívio. A respiração, tentar, mas fazer aquela respiração profunda, né? A gente podia fazer um exercício aqui. A Ana tem um exercício muito bom de respiração, a gente podia até ensinar, né? Porque é simples e ajuda a oxigenar, né? Porque às vezes você não está conseguindo raciocinar, por isso que dá essa angústia, né? E assim, eu falo sempre que quando a gente quer desenvolver uma perna, um braço, qualquer músculo, a gente tem que fazer exercício, não é? E o que a gente precisa desenvolver agora? A questão da respiração. O que mata? Insuficiência respiratória. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Então, quanto mais você exercita a respiração, você sente o quanto é bom respirar. Respira com a máscara, depois tira a máscara, que agora a gente está usando máscara, depois tira a máscara e respira seio. Para ver como é gostoso. Você fala, ai, como é bom respirar. Então, aí você dá valor à respiração, porque a gente passa no dia a dia e não percebe, porque a respiração é alta, a pessoa é travada, mal respira. Então, a gente precisa soltar o músculo, soltar os ombros, e soltar e sentir. Não precisa muito tempo, né? Eu falo que se você segura, conta até 5, solta. O Davi costuma dizer que é cheirar flores a soprar vela, porque o Davi ele medita todos os dias e faz respiração. Ele fala, mãe, tem uma técnica fácil para respirar. É só pensar que está cheirando flores e assoprando vela. Conta até 5 e solta. Faz isso 10 vezes. Você vê o quanto já libera essa tensão, libera a mente, esvazia um pouco a mente. A questão, né, que assim, a gente fica às vezes com aquela angústia. A questão também da angústia, existe aqui entre o seio, um pontinho que a gente chama dentro da medicina chinesa de ponto do sentimento. Então, fazer massagem enquanto está tomando banho, ou até enquanto está deitado ou assistindo alguma coisa, se automassageia esse pontinho, que alivia também a angústia, né? A automassagem, né? A massagem aqui, né, na nuca também libera. São pontos de liberação de tensão, que aqui no... Né, você pega aqui assim, ó, pega aqui, segura, e vai se automassageando, com os olhos fechados, solta. Depois você bate aqui, ó, com outro pontinho também, que é a liberação de tensão. E aí vem aqui na mão, ó, faz também aqui, bate aqui também, ó. Tudo isso libera a tensão. Então, tem técnicas que ajudam também nessa questão para você ficar mais tranquilo. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer muito, e assim, quando eu estou tensa, ou teve um dia muito cansativo, eu gosto fazer um chá de gengibre, colocar sal grosso dentro do chá de gengibre, dentro daquela bacia que a gente faz pé mesmo, e enquanto isso faz um chá de camomila, deixa ele geladinho, molha o algodão, coloca seus pés dentro da água com sal, que é o escalda-pé, senta lá no sofá, coloca o algodãozinho com chá de camomila gelado sobre os olhos, e coloca uma musiquinha de fundo, da sua preferência. Nossa, isso relaxa, e você
vai para outra dimensão, é super tranquilo e ajuda, assim, demais. E eu falo que não adianta fazer higiene da casa e do corpo e da mão, como tem que fazer, e é necessário, precisa fazer, se você não cuidar da mente, que não adianta o corpo tá limpo, a casa tá limpa e a mente está cheia de sujeiras e de informações não benéficas, de notícias, enfim. Eu falo que é importante saber o que está acontecendo, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica acompanhando demais os índices e não vai mudar nada, porque, infelizmente, acompanhar os índices não vai evitar a morte de ninguém. Então, o que vai evitar é o autocuidado. É tomar chá, fazer chá de gengibre, que é bom para o pulmão, chá de comer, o açafrão também é muito bom, que cura até eczema pulmonar, o açafrão. De folha de mangueira, o brotinho da folha da mangueira, com eucalipto, também é muito bom para o pulmão. Então, existem vários chás que a gente pode estar tomando, né, durante o dia ou à noite, que vai nos fortalecendo. O limão, eu gosto de fazer um chá, que meus filhos chamam chá tempero, que eu faço de falar, chá tempero não, mãe, mas eu faço chá tempero, que é umas rodelas de cebola, as rodelas de cebola, uns de 3 a 5 dentes de alho, depende do tamanho do dente de alho, folhinhas de salsinha, orégano, ferve tudo. Quando estiver fervido, e gengibre. Tá ferveu, depois você vai, coloca na xícara, pega o limão cru, espreme dentro, coloca mel, umas gotinhas de flor. Gente, você nunca nem coriza você tem. Então, assim, se manter forte. Alimentar na hora certa, que é importante, porque a Ana falou, tem uma hora certa para dormir, porque o sono é fundamental, gente, é fundamental. Não adianta trocar o dia pela noite, porque está em casa. Então, dá para manter essa rotina. Eu queria, essa parte da alimentação é muito interessante, eu queria lembrar que o que você diz, a questão holística é interessante, porque com o capitalismo, a gente quer tudo comprar na farmácia, e pronto. Sendo que nós temos a sabedoria, eu sei que o Instituto trabalha com muita questão dos indígenas, né, busca essa sabedoria. A medicina da floresta. A quem está nos escutando, né, é que aquilo que a mãe ensinou, que a avó ensinou, né, tem que ser resgatado agora, porque muitos dos elementos que a gente fazia com nossos pais, né, com nossos avós nos cuidavam, eles salvaram nossas vidas, e que agora vai salvar. Então, essa coisa dos chás, eu adoro chá também para tudo, né? Mas eu queria comentar aqui, a Regiane fala... Né, que a gente fazia quando era criança, né, a gente pode passar para os filhos agora, né? É fundamental, mas eu queria falar dos comentários aqui. E, nós já chegamos a quase 40 minutos, Ana, então a gente vai tentando encerrar aqui, mas a gente vai falar da alimentação depois, e eu acho que depois ela tem que fazer uma live. Só um minutinho, vou falar os comentários, já posso para você, Ana Paula. Fazer uma live só falando da sabedoria popular. A Regiane lembra aqui, que a meditação ajuda muito para quem consegue, mesmo que seja guiado com música, um momento de paz. Tem várias gravações aí que ajudam a meditação, né? Então, eu acho que a gente procura tanta coisa na internet, procurar alguns momentos, algumas falas, algumas lá, né, tem um nome para o negócio, né? Mas, assim, baixar e estar acompanhando é muito bom. Fala, Ana Paula. Então, que eu lembrei agora aqui de uma sugestão que eu dou às vezes para os meus pacientes, quando eu não estou próxima e eles precisam desabafar. É o caderno terapia. Pega um caderno e escreve, como se estivesse falando com a pessoa que te deixou chateado, que te magoou. Desabafa lá no caderno, escreve. Ou grava um áudio, ou escreve, né? Porque você não está podendo fazer uma terapia, mas você pode desabafar escrevendo, elaborando aquela questão. Ou como a Ana falou, né? Grava. Ou fala no espelho, né? Se tranca no quarto e fala com você mesmo. Não, é sério, eu sei porque eu falo assim que eu sou privilegiada, que o meu nome é Ana Sirlene. Então, eu sempre uso a Sirlene para ser a minha terapeuta, né? Então, aí eu vou falar o seguinte, o negócio é assim, tá? Vai lá. Eu queria falar um pouquinho da questão da meditação. Tem gente que acha que a meditação é um padrão único. Para meditar não existe uma única forma, porque tem gente que tem facilidade de sentar e ficar lá. Tem gente que não. Então, a meditação, você pode meditar, acender uma vela, chama meditação na chama da vela. Então, você medita e fica olhando para a vela. Você pode comprar aqueles peixinhos, colocar no aquário, colocar uma musiquinha de fundo e ficar olhando para o peixe. É um processo meditativo, porque a gente fala que é hipnose, né? Porque
como as pessoas se hipnotizam com a televisão, você pode se hipnotizar com qualquer coisa, e não deixa de ser uma meditação, né? Então, assim, a música, você pode colocar uma música e dançar, o ato de dançar também é uma meditação, tem gente que consegue meditar em movimento, quem é muito agitado não consegue. Tem gente que só consegue meditar pedalando, tem que pegar a bicicleta e sair pedalando, tem gente que medita correndo. Uau, quando está meditando, fala, uau, eu estava correndo e veio um monte de insight. Isso é meditação. Não precisa necessariamente você estar sentado em forma de Buda, com todo respeito, né, à cultura. Eu também respeito e bebo também nessa fonte. Mas existe, eu falo porque eu já fiz vários cursos de meditação e sei as diversas técnicas de meditação e não existe só uma única técnica. Você pode meditar de diversas formas e ter os seus insights e ter suas inspirações e sua conexão com o seu divino ou com a sua essência dentro do que você acredita. Isso é muito bom. A gente tem aqui vários, a Almira falou aqui, a Almira é uma pessoa maravilhosa também, que as dicas são maravilhosas. A Roseli colocou também aqui que adorou as dicas, né? É muito importante a gente saber que eu sempre falo, né, que a gente tem que ajudar as pessoas, às vezes, com o que ela tem em casa também, né? A Nazaré falou que quando está angustiada, toma chá de alecrim com sálvia, costuma relaxar. Eu lembro da Nazaré até hoje, quando eu perdi a minha mãe, a Nazaré falou assim, toma um chá de alecrim. Né? Toda vez que eu estou angustiada, eu tomo, Nazaré, o chá de alecrim, que eu lembro como... Faz 20 anos que ela falou isso para mim. E às vezes eu falo que as dicas, ela vem acompanhada da energia que a pessoa sugeriu para você, né? Do amor que a pessoa sugeriu para você. Então, o chá de alecrim, ele tem essa questão. E a Bianca Trindade coloca, né, que precisa buscar uma atividade, mas sem a cobrança de ser produtivo. Precisa fazer aquilo que for possível, aquilo que der. Isso é muito importante, né, porque a nossa sociedade quer que você sempre produza alguma coisa. Bianca, eu não sei a opinião das meninas, mas da Ana e da Ana Paula, são nossas amigas, a gente chama de meninas. Mas eu acho que é fundamental isso, né? Porque a gente... Menina! O que vocês podem dizer dessa questão, assim, que não se preocupar em ser produtivo, né? Eu acredito que a gente, no momento, acho que sempre, não é nem no momento. Eu falo que nossa sociedade ela é uma roda travada, né? Que olhando para o ciclo da vida, que são o ciclo que abre e o ciclo que fecha. E é uma roda travada, que a gente fica muito na estação que produz, que é primavera e verão, né? E as outras são anuladas. Ou então na lua cheia e na lua crescente. E voltando para a natureza, que eu gosto de trabalhar muito com a analogia da natureza. Então, a gente são rodas travadas. Então, a sociedade, infelizmente, não vê mais o outro lado, né? De viver, né? E tentar ser, não ter. E ver o sujeito só como ter, né? Produzindo, criando, né? E a questão de meta, e esquece, você acaba estragando sua saúde, porque você deixa de olhar para você deixa de cuidar de você, e fica só na pilha, porque está sempre atrás de uma cobrança de alguém, e esquece de você. Então, assim, e não tem como você, ninguém dá o que não tem, né? Então, se você não está bem em todos os sentidos, né, nos 3 pilares da vida, não tem como você oferecer nada para ninguém. Então, assim, eu penso que, independente de cobrança ou não, você tem que procurar colocar um limite e estar vivendo na sua essência, dentro do natural. Simplesmente viver o hoje, o aqui e agora. Dentro da sua necessidade, né? Isso, né? No seu tempo. Porque essa questão da produtividade, ela está relacionada, às vezes, com o tempo do outro, né? O tempo da empresa, o tempo da escola, o tempo de alguém. E não é o seu tempo. E nesse momento, nem todo mundo vai conseguir produzir. E tá tudo bem, né? Aceitar, entra numa questão da aceitação. Nesse momento, não estou bem para produzir. Ok, tudo bem, aceita, só acolhe isso, né? Não estou bem para produzir, tudo bem. E tá tudo certo. Não existe certo e errado, né? Então, assim, tá tudo certo. Sem cobrança e sem tortura, né? Eu gostaria de falar um pouquinho só sobre o chá do alecrim, porque o chá do alecrim, para quem o alecrim ele é muito bom para quem tem angústia e para quem está triste. É tanto que a gente indica o alecrim até para quem está num processo de luto. Mas para quem tem pressão alta, o alecrim não é indicado, viu?
porque quem tem pressão alta, ele aumenta a pressão. É importante lembrar isso, né? Que mesmo os produtos naturais têm suas contraindicações. Eu queria aqui, nós já estamos há 45 minutos, mas eu queria colocar aqui a fala do Edmar Fausto. Edmar Fausto também é professor. E ele coloca aqui para nós, como lidar com a falta de entrosamento entre a prática docente, o ser professor, né? E o trabalho remoto, né? Que nós fomos jogados no trabalho remoto. A Ana tem 2 filhos com trabalho remoto em casa, filhos pequenos, né? E como lidar com a sensação de incompetência. Eu acho que nós já até falamos um pouco disso, né? De que a gente. Até fazer uma pauta, né, Márcia? De não ser útil. Não existe professor sem aluno. Mas eu queria até falar, mas eu passo para vocês, e em seguida a gente vai se despedindo, porque eu acho, não sei se vocês gostaram, eu adorei, e acho que dá para a gente fazer outra falando de vários temas aqui daí por partes. Mas eu penso que nós estamos num momento que as exigências que estão sendo feitas aos professores são imensas. E eu tenho falado assim, olha, vamos fazer o que a gente consegue, vamos fazer o nosso melhor, né? Às vezes o nosso melhor não é suficiente, mas é o melhor de nós, né? Eu tenho falado isso, porque as crianças que estão em casa, às vezes não têm o celular para fazer, não têm o computador, não têm a internet, não tem o pai e a mãe para ajudar, né? E nós, professores, fomos obrigados a aprender as coisas rapidamente, né? Então, eu acho que a gente precisa respirar os 5 minutos, né? E eu acho que tentar entender que nós não estamos no controle. O que vocês acham, Ana Paula e Ana? Olha, eu como já fui da educação também, e assim, eu vou falar como mãe, né? De 2 crianças que tem que logar o computador 1h da tarde até 6 da tarde. É desafiador. É desafiador, eu entendo até para o professor que está do outro lado, porque eu vejo, né, o quanto ele se esforça até para se fazer presente dentro da didática que ele está dando no conteúdo, mas para a gente que está do outro lado aqui com a criança, é também muito desafiador, é desafiador demais, porque para você manter uma criança que está no seu lar, que ela considera que não é uma obrigação, e é uma mãe, não é uma professora, para ele assim, pô, é minha mãe, vai ficar exigindo isso de mim, mesmo que o professor do outro lado lá chama, oi, vem cá, fulano, isso e tal, por mais que ele se esforça para que a criança tenha essa interação, até com a turminha que chama no Zoom, e monta toda uma turminha dentro de um sistema aí que chama Zoom, e faz toda a interação entre eles, os coleguinhas, mas mesmo assim é desafiador, porque para eles é novo, como é para a gente, como é para o professor, e eu como mãe, eu não sei mais o que fazer para mantê-los na frente do computador, acompanhando as atividades. Eu juro que às vezes tem que contar até 1000, porque 10 é pouco, e você tem que pedir paciência, porque não é fácil, não. Porque é um período muito longo, eu não sei nas outras escolas, mas pelo menos dos meus filhos, eu particularmente acho um período muito longo para manter uma criança na frente de um computador. E assim, aí a internet trava, aí às vezes não roda, aí a criança sai, aí quer ir no banheiro, quer comer alguma coisa, aí demora de voltar, aí, enfim. Então, dentro da sala de aula, já arruma contexto, imagina dentro de casa. E quando a educação presencial, ela é mais do que a escola, né? Ela é mais do que o conteúdo, né? Ela é a interação, é a socialização, é o conflito, é o namoro. Diferença, Marcos. E aí que está a diferença, a interação social. É que está a diferença. Aí a gente vai para nossas considerações finais, queridos, porque senão fica muito longo, ninguém nos assiste mais. Foi muito rápido, né? A Edivânia coloca assim, que o pior, que nessa situação de pandemia, acabamos nos cobrando ainda mais. Eu tenho dito assim, a gente precisa se manter bem e com saúde para voltarmos, né, ao mundo pós-pandemia, que nós não sabemos se vai ser melhor ou pior, mas a gente precisa se manter bem, né? Esse bem-estar mental para manter o físico bem, né? E a gente saber o que está no nosso controle. Tem coisa que não está no nosso controle, então a gente precisa tentar deixar de lado, né? A gente quer carregar tudo, né? Mas é isso. Eu gostaria de passar a palavra para Ana Paula e depois para a Ana para se despedir aí
do nosso pessoal, nós estamos já entrando nos 50 minutos. E agradecer muito vocês, foi fantástico, passa numa velocidade que é incrível. Ana Paula, se quiser falar, comentar sobre isso também, mas se você já ir se despedindo, por favor. Já finalizando, né, essa questão do controle e da cobrança, né, volta naquela situação da aceitação, né, aceitar o limite. Nós temos um limite. Não dá para ir além, né, aceitar, olha, até aqui eu consigo, daqui eu não consigo, né, aceitar, não tem muito o que fazer. Nesse momento, né, quando nós tentamos ir além do nosso limite, nós prejudicamos a nossa saúde mental, né. Acho que é isso, né? Agradecer, grata, Ana, grata, Márcia, pelo convite. Não, eu tô emocionada. Obrigada por você ter se disponibilizado aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, voltando nessa questão da questão do controle, a pergunta é, sempre que você está diante de um conflito, ou de alguma coisa que você considera uma situação, um problema, é perguntar, o que eu posso fazer por isso? Então, se você está dentro do seu alcance, e é como diz a Márcia, você pode fazer alguma coisa? Está no seu controle? Não está? Faça o que você pode fazer por você, né? E faz o melhor por você. Porque é isso, é cuidar de você para você estar bem, para cuidar de quem te procura, e de quem você acha que precisa de você, e de quem você ama. Porque se você se entregar dentro desse contexto, dessa situação, você pode se perder. Sei que está acabando, mas eu queria passar indicar, Márcia, um chá para esse momento, que eu chamo, a mão, né, que são 5 chás, que é o mulugu, camomila, melissa, maracujá e alfazema. Faz esses 4 ou 5 juntos, ajuda a manter-se calmo, controla um pouco da ansiedade, ajuda no sono, e você vai ficar um pouco mais tranquilo diante de tudo isso, tá bom? Se precisar, tem aqui na loja esse chá, tá bom? Ana, agradeço muito rápido o convite. Primeiro é mungulu? Mungulu? Mulugu, é mulugu. Mungulu, né? Mulugu. Mulungu. Camomila. Vou escrever aqui. Mulungu, camomila, Maracujá. maracujá, Melissa. melissa e alfazema. Isso. E alfazema. Deixa eu ver. Pode continuar falando aí. Tá bom? Então é isso. Estou muito honrado de ter participado. Agradeço a todos que nos honraram com a presença aí, compartilhando e sugerindo também. E a Márcia, a Ana aqui, a Beatriz também que esteve ali ajudando. Gratidão. E até a próxima, né, Márcia? Mas eu gostei muito. E quero agradecer aos amigos que acompanharam, a Ana, Aninha, que a gente chama de Aninha, a Ana Paula, que se dispôs, e dizer que vai passar. Nós sabemos que no mundo tudo passa, né? Como diz o Glaucio, meu amor, na vida todo mundo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Como nem cobrador está tendo mais, né? E a Márcia, eu falo que a gente não passa mal, o mal passa por a gente, né? Então, é isso aí. Vai esperar que ele passe. Precisamos sermos com solidariedade, né? Se abraça daí, eu abraço daqui, e todos se abraçam. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Valeu. Beijo. Fechou? Aqui não acabou. Não. Espera aí.